Cumprimento a todos com a paz do Senhor. E aqui quem vos fala é a pastora Lorena. E a gente vai estar encerrando a série de discípulos hoje. E, já dando um spoiler, próxima semana a gente começa também uma nova série, né? Voltando às origens, falando das 12 tribos, né? Então, quem gosta, eu sou uma pessoa que amo Antigo Testamento, né? Então, para quem gosta do Antigo Testamento, quem gosta de saber, né, sobre essa questão das raízes, das tribos, né, sobre os patriarcas, a gente vai estar na próxima semana iniciando essa série. Então, vamos começar a gente falando sobre os 12 discípulos e a missão da igreja. Esse estudo, essa série que a gente fez, não era voltada em si aos discípulos, mas para a gente conhecer os discípulos e entender a sua missão. Muitas vezes a gente está na igreja e não entende a missão que Deus ele nos deu, porque muitas vezes a gente se acha menor, muitas vezes a gente se compara com pregadores, muitas vezes a gente vai olhar para evangelistas e vai dizer assim, gente, eu não sei falar, eu não sei conversar com as pessoas. A gente olha para igrejas altamente estruturadas, né? Que fazem trabalhos maravilhosos de evangelismo, que tem centro, tem clínicas lá dentro, tem centro de recuperação, tem todo um, né? E a gente diz assim, gente, como que eu vou evangelizar? Como que eu vou começar, né? E aí a gente vai entender através dos 12 discípulos que eles não precisaram muito, eles precisaram de uma coisa, entender o seu chamado. Se você perguntar hoje para mim, Lorena, como que você evangeliza, né, sem uma estrutura financeira tão boa? Com doações. Com doações. Existem pessoas que querem, elas querem fazer algo para o seu próximo, mas elas não sabem como. E é essas pessoas que a gente precisa começar a evangelizar. Mas como? Através das nossas atitudes. Porque se a gente ficar em casa, né, esperando as coisas cair do céu, ninguém vai olhar para aquilo que a gente está fazendo e não vai querer ajudar. Vou ajudar alguém que está em casa? Não, vou ajudar alguém que está trabalhando, que está fazendo a diferença na vida de alguém. Eu posso também começar a evangelizar com o pão. Jesus começou, né, com 5 pães e 2 peixinhos, 5 pães e 3 peixinhos, e 2 peixinhos, desculpa. Não precisou de muito. Aí você vai dizer assim, pastor, houve um milagre atrás disso. Não, eu tô querendo te dizer que para você começar, você não precisa de muito. Se você for na padaria, conversar com o padeiro, olha, a gente está fazendo trabalho de evangelismo, isso e aquilo. Você não poderia fazer os pães mais baratos para mim? Às vezes até ele doa para você, mas primeiro você precisa querer sair, porque muitas vezes eu venho com uma solução, alguém traz uma solução e você bombardeia, né, com 1000 desculpas. E talvez esse tanto de desculpa é apenas para você dizer eu não quero evangelizar. Não é para mim. Eu posso te dar um exemplo. A minha mãe, ela fazia comida para o morador de rua. Ela fazia e com todo o amor do mundo. Na época do Natal, ela fazia pernil, ela fazia peru, ela fazia farofa, tudo ela fazia. Mas ela só saiu na rua para evangelizar comigo uma vez. Por quê? Porque ela disse assim, Lorena, não dá para mim. Não dá. Emocionalmente não dá eu olhar aquelas pessoas, não dá, eu não me sinto bem. Então, até na evangelização, a gente consegue se colocar no lugar ideal. A gente, para ir para a rua, a gente precisa de intercessores, a gente precisa daqueles que estão nos mantendo, né, financeiramente para a gente ir, e a gente precisa também daquelas pessoas que vão ativamente. Então, aonde você se encaixa? Talvez você não se encaixe, né, nesse algo de ir ativamente, mas talvez você se encaixe de interceder por essa obra, talvez você se encaixe, né, de passar, eu não tenho, mas tem lá um pôster, tem lá pedindo alguma coisa, encaminha para alguém. Deus vai te usar em algum lugar a partir do momento que você se permitir. A gente vai ver Pedro, ele ministrando, ele pregando para multidões. E a gente vai ver Mateus, ele escrevendo.
Então, são 12 homens, com cada um com características diferentes. A gente vai ver André. André é aquele que levava, né, as pessoas para Jesus. Mas vamos entrar aqui no nosso estudo, né? A gente, como a gente começou, né, nossos estudos, durante essa série, conhecemos muitos homens diferentes. Pedro era impossível. André, ele trabalhava nos bastidores. João, né, ele era intenso, mas também muito amoroso, né? A gente vai ver a intensidade de João, né? Ele pedindo, ele querendo, né, que viesse fogo do céu para destruir os samaritanos, mas a gente vai ver, né, um amigo verdadeiro através dele. E Tomé, o que tinha dúvidas, Mateus, né, que veio de uma profissão, entre aspas, desprezada pelos judeus. Era uma profissão necessária, porque precisava ser cobrados os impostos. Jesus fala, Deus de César o que é de César, mas não é porque ele era cobrador de imposto que ele, teoricamente, era um ser desprezível. O que desprezava ele era que acontecia muitas vezes dele não cobrar o imposto devido, ele aumentar, né, o valor desse imposto. Então, por isso que as pessoas desprezavam os cobradores de impostos, né? Simão, o Zelote, ele era altamente patriota, né? Ele defendia aquela bandeira e depois, né, a gente vai ver que ele começou a defender a bandeira de Jesus. Tem Tiago, filho de Alfeu, que quase não aparece nas escrituras, é, Judas, Tadeu, é apenas que tem uma pergunta registrada em toda a Bíblia, e Matias, o que foi escolhido para dar continuidade à missão. E além de Judas Iscariotes, que é um alerta, né, ao perigo de ter um coração, né, que convive com Deus, mas não se rende a Ele. E a gente vai ver muito isso dentro do evangelismo, não com muitas vezes não é com quem está indo às ruas, não é isso. Mas muitas vezes é com quem a gente vai evangelizar. A gente vai ver muitas vezes isso, pessoas que já aceitaram Jesus, que vieram de uma igreja, que muitas vezes são pastores, são evangelistas, que estão lá. O coração dele está perto de Jesus, mas talvez nunca se rendeu a Jesus. A gente vai ver dentro da igreja muitas pessoas que semanalmente aceitam Jesus, mas nunca tiveram coragem de dar o próximo passo. E a gente vai ver com esses 12 o que a gente aprendeu, né? Que Pedro, Jesus restaurou a vida de Pedro. Apesar de tudo, né? A vida de Pedro foi totalmente restaurada, né? Por Jesus. E pessoas, né? Que têm essa restauração em Cristo Jesus, elas tendem a servir com amor, temor, né? E principalmente quando elas entendem, porque muitas vezes Jesus ele restaura a nossa vida, restaura a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde, nossas finanças. E quando tudo tá bem, a primeira coisa que a gente faz é abandonar esse Jesus. Aí você pergunta, abandonou por quê? Ah, porque o pastor, porque a irmãzinha. Será que o pastor ou a irmãzinha, ou sei lá quem quer que for, vale mais que Jesus? Fica essa pergunta, né? Com André, como eu falei, ele trazia as pessoas a Jesus. Tiago, sobre a sua fidelidade até o fim. João, sobre unir, né, as pessoas com amor e verdade. Felipe, sobre confiar mesmo com recursos insuficientes. O que a gente vai ver muito que acontece no evangelismo. Se eu disser para você que evangelizar é a coisa mais fácil do mundo, né, não. Jesus vai nos colocar exatamente como Felipe, né? Com orçamento, com recurso totalmente estreito, e a gente vai ver que há milagre. Já aconteceu contigo, pastora? Já aconteceu. E há milagre. Natanael, diante da sinceridade de Deus, Mateus sobre a graça de transformar vidas, né? Tomé sobre essa fé fortalecida quando tem um encontro com Deus. Tiago, filho de Alfeu, sobre servir mesmo sem visibilidade. Judas Tadeu sobre permanecer em Cristo. Simão Zelote sobre uma vida completamente transformada, né? Os seus ideais, suas convicções, você retirar tudo aquilo,
né? E se permitir ser transformado por Deus. Tem muitas pessoas que olham e dizem assim, ah, mas eu nasci assim, eu sempre fui assim, como eu não vou mudar. Simão Zelote mudou. Ele mudou. Era uma pessoa altamente, né, que defendia uma convicção com unhas e dentes. Podemos dizer que ele vivia numa seita, independente como você queira chamar, mas ele defendia aquilo. E quando ele tem esse encontro com Deus, ele se permite, né, que Jesus transforme ele de dentro para fora. Ele se permite abaixar as armas, né, e aprender, esvaziar o copo. Muitas vezes a gente não se permite porque a gente não quer esvaziar o copo. Copos que são vazios é muito mais fácil se encher de Deus. Quando a gente tira nossas convicções, a gente se enche de Deus, né? E tem Matias sobre a sua disponibilidade de servir, que muitas vezes a gente tem dificuldade, né, de servir quando a gente não requisitado no primeiro momento. Ah, tu não me chamou, então não vou mais. Não, Matias, ele é uma prova disso, que mesmo ele vamos dizer assim, nos bastidores não, mas à margem, né? Porque os 12 estavam ali, ele estava às margens. Matias, como eu disse no estudo, né? Ele poderia ser um dos 70 discípulos que estavam ali, né? Escutando sobre Jesus, vendo seus milagres prodígios, mas não estava caminhando com ele efetivamente, né? E ele, quando houve essa disponibilidade, ele não se negou, ele foi. E Judas Iscariotes, sobre essa não permissão do seu caráter, do seu coração ser tratado. A missão desses homens, ele não terminou quando Jesus morreu. Ah, Jesus morreu, terminou a missão deles. Não, não terminou, né? Essa missão, ela teve continuidade. Todos os seus estudos de 3 anos tiveram continuidade aí. Qual foi a continuidade? Ide e fazer discípulos. Por isso que esse estudo é muito intenso, né, com evangelismo. É muito intenso com evangelismo. Ninguém olha para os 12 discípulos e não vê evangelização. Ninguém olha para esses 12 e diz assim, ah, eles inauguraram uma igreja, uma seita, porque naquele tempo o cristianismo era considerado como seita, tá? Depois não. Então, poderia dar N nomes para ele, mas ninguém pode dizer uma coisa, que os discípulo é igual a evangelismo. Discípulos é igual a missão. Simples assim. Quando Jesus disse, ide por todo o mundo e fazer discípulos, ele não está dizendo exclusivamente para você ir falar de Cristo, não, ele está dizendo para você ir falar de Cristo, dar a mão para aquela pessoa, ensinar ela com amor, tá? Ensinar e orar por ela. Muitas vezes a gente quer ir para a rua, quer falar de Jesus, mas nos negamos, né, a ensinar, a dar continuidade, né, a esse amor. Por quê? Porque muitas vezes ninguém disse pra gente que a gente tinha que discipular aquela pessoa, que a gente tinha que ensinar com amor aquela pessoa. A gente não quer disponibilizar o nosso telefone para quando aquela pessoa liga, ah, porque vai ser chato, aquela pessoa já vai chegando me pedindo as coisas, isso. Não, tudo isso no seu quando você entende sobre evangelismo, até isso você sabe fazer. O que é você se colocar nessa visão de evangelista, de discípulo e não de doador, né? A pessoa liga, ai, tô precisando de coisa assim. Não, olha, eu não tenho. Como, né, Pedro, ele vai dizer lá, não, ele tá indo para o templo e tem lá
uma pessoa, né, um aleijado pedindo dinheiro. Ele disse assim: olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então, para isso, né, para a gente se posicionar como discípulos, a gente precisa também estudar a Bíblia para ver como os discípulos se posicionaram e a gente ter esse mesmo tipo de posicionamento. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas olham para nossa cara, ai, porque ele é bonzinho. Então, não. Nós somos bons. Nós não somos bons. Quem é bom é Cristo, tá? A gente não precisa ter essa cara de bonzinho o tempo todo. Não, a gente pode, né, se posicionar. Não, isso eu não tenho, isso eu não posso. Mas se você quiser uma oração, eu posso fazer isso por você. Se você quiser um conselho, eu posso te dar. Você está precisando de emprego? Então, eu posso te dar um canal de empregos. Quando tiver chegar algum emprego, alguma imagem, algum cartaz, eu posso enviar no que você trabalha. É assim que a gente tem que. A gente, como evangelistas, a gente não tem que olhar só para essa questão de. Ah, eu tenho que só orar por aquela pessoa, só dar comida. Não, a gente precisa dar dignidade para ela. Dignidade, às vezes, é uma porta de emprego, tá? Então, eu quero começar a evangelizar na rua. Tenha sempre com você um canal de empregos para você repassar para alguém. Tenha sempre contato com alguém de prefeitura, de alguma coisa sobre mulheres que são espancadas. Olha, eu posso te. Tem esse número de telefone, liga para lá. Lá eles vão te encaminhar, né, para uma estrutura de mulheres, de mães. Ah, aqui, ó, tem um número do albergue. Liga para esse albergue, talvez você encontre um lugar para você ficar. Tem um número aqui em São Paulo, tem o número 156. Quando tá frio demais, a gente consegue ligar para pedir para vir buscar aquele morador de rua, né, que no frio intenso. Então, não é só eu sair na rua e falando de Cristo, porque obra sem ação fé sem ação é morta. Então, assim, eu tô indo falar de Cristo e alguém vai virar para mim e dizer assim: pastora, eu tô há 3 dias sem comer. Que Deus é esse? Olha só como Cristo é. Ele olha para aquela multidão que escutou ele ensinar, e aquela multidão estava com fome e não ficou disperso, né? O olhar de fome, o olhar de quem está cansado porque ainda não se alimentou. Não. Então, eu e você, a gente não pode e não devemos fazer diferente. Claro que vai existir momentos, né, na nossa vida que a gente vai evangelizar pessoas e a gente não vai ter um, um pão para dar para aquela pessoa. Não vamos ter. E tá tudo bem nisso. Porque Jesus encaminha pessoas que realmente precisam escutar a palavra de Deus, mas muitas vezes Jesus encaminha pessoas para ver a misericórdia de Deus sobre a vida delas. E muitas vezes elas estão dizendo assim: Deus nunca me viu. E um pedaço de pão faz com que toda aquela ideia mude. Então, evangelizar, o que a gente vai aprender ao longo do Novo Testamento sobre a evangelização? A primeira coisa que a gente vai ver é Jesus, ele envia, né, os seus discípulos em dois. Mas por que ele faz isso? E a gente vai ver, né, após a morte de Jesus lá em Atos, né, muitas vezes Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, então sempre estão em dois. Ele mostra um cuidado, amor e responsabilidade com essas vidas que estão indo fazer o ID. Como assim? Amor, cuidado e responsabilidade. Por quê? Um fortalece o outro. Se acontecer qualquer coisa, um está fortalecendo o outro. Aconteceu, né? Nesse, vamos evangelizar, né? E algo acontece fora do anormal, um morador de rua, vamos colocar na nossa, né? No nosso momento de evangelização, um morador de rua, ele se zanga por qualquer momento porque o outro vem
que vai lá e diz, não, amigo, o que é isso? Ele diminui aquela instabilidade emocional que está ali. Então, ora um para o outro, ele anuncia, ele observa coisas que o outro não está percebendo, porque às vezes o outro está ministrando, o outro está servindo e ele está observando tudo ao redor. Então, além do cuidado espiritual, também existe uma prudência diante das situações que surgem durante a evangelização. A igreja ela deve andar em unidade, com bom e consoável os irmãos estejam em união. Não querer ir evangelizar sozinho. A gente vai ver muitas vezes, a maioria, né, das ocorrências que tem de evangelização são pessoas, foi e evangelizou sozinho. Eu estava sozinho e evangelizei. Eu vi um desses vídeos do Instagram, a moça falando assim, eu sempre levava comida para aquele senhorzinho, isso e aquilo. E um dia ele me bateu. Aí a gente vai ver todos os dias ela ia levar comida, ela não estava evangelizando. Ela estava indo levar comida todo dia. Gente, quando for, chama o seu pai, chama sua mãe, um amigo, chama alguém, vai em dois. Por mais que aquela pessoa ela demonstre, né, um carinho, um amor, um respeito por você, mas a gente não sabe o que está acontecendo. Se aquela pessoa, eu sempre digo assim, se aquela pessoa ainda está na rua, ainda se encontra, né, naquela situação, ela está presa. Ela está espiritualmente presa. Então, a qualquer momento, ela pode ser influenciada, né, por por algo maligno. E aí? Então, por isso, esses cuidados que a gente tem, vou repetir de novo, evangelizar não é sair na rua, não é só sair na rua. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é você orar antes de evangelizar. Eu senti que eu vou evangelizar. Não, ora. Vai orar, vai jejuar. A gente vai ver Jesus dizendo assim, olha, os discípulos, ele perguntando, Senhor, nós oramos, e aquele espírito não saiu. E Jesus dizendo, tem espíritos, né? Tem casos que é só com oração e jejum, então não ora, não jejua, não se consagra e vai para a rua, provavelmente, né? Se Deus for misericordioso com a nossa vida, com a sua vida, que tem esse pensamento, a única coisa que vai acontecer é que você não encontrar ninguém para falar. Aí você diz assim, ai meu, não, você não vai encontrar ninguém que você vá falar de Jesus, tá? Isso porque Deus é misericordioso conosco, não é, né? Qualquer outro tipo. Não, é misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Porque nós precisamos estar revestido da palavra de Deus, revestido com as armaduras celestiais. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Eu vou bater aqui, eu bato com as pessoas que vão comigo na rua e vou bater aqui a mesma tecla. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Tem que ter oração, tem que ter jejum. Pastora, mas eu não quero ir, eu não quero fazer. Tudo bem, mas você já vai sabendo, né, do sobrepeso e do peso espiritual, né, que você vai ter, entre aspas, gratuitamente. Porque a sua opção era não ir. Essa era a opção sensata para você, é não ir. Lorena, você está sendo muito dura. Não, não estou sendo dura. O evangelho, ou a gente trata com seriedade, ou a gente vai achar todo o tempo que é oba-oba. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo, mas nós estamos brincando de ser evangélicos, nós estamos brincando de ser missionários, brincando de ser evangelistas, porque queremos postar foto no Instagram, no Facebook, a gente quer mostrar que a gente é caridoso e não é isso. Bom é Cristo, nós não somos bons, nós só somos instrumento do amor de Cristo. Eu sempre digo, deixa Cristo aí na minha vida, minha irmã, pode ter certeza, o que vai aflorar em mim não é o melhor de mim, é o pior. É o pior. Vai ser exatamente como Pedro. Pega lá a espada e tira a orelha. Vai dizer que você não é assim.
Aí você precisa assim, você precisa de uma religião para ser boazinha? Não, eu preciso de Cristo. Eu reconheço que eu preciso de Cristo, porque a minha essência de ser humano não é uma das melhores, mas com Cristo, Cristo se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, né? E evangelizar, quero deixar bem claro, evangelizar é você ouvir antes de falar. Jesus, ele fazia muitas perguntas, né? Ele não ia lá e dizer, ele sempre perguntava assim: você quer ser curado? Né? Ele fazia essa pergunta. Por quê? Porque às vezes a pessoa não quer ser curado. Ela tá ali, ela acha muito mais fácil, ela tá ali pedindo. Ela tá ali esperando um prato de comida para ela, aquilo dali é... Então, por isso que Jesus fazia essa pergunta: você quer ser curado? E talvez essa é a pergunta, né, que a gente devia fazer no evangelismo. Você quer mudar essa vida? Você quer sair disso daí? É essa a pergunta. Jesus, ele enxergava pessoas, eles sabiam. A gente vai ver lá, acho que é, salvo engano, João 2, né? No finalzinho de João 2, Jesus dizendo que, João dizendo que Jesus conhecia o coração daquelas pessoas que estavam pedindo que ele fizesse milagre. E ele dizia assim, não, Jesus conhece o coração daquelas pessoas. Então, muitas vezes, né, a gente precisa e necessita deixar que Jesus, né, transforme aquela pessoa. A gente não vai transformar ninguém. A gente não vai mudar a vida de ninguém. Os discípulos não mudaram a vida de ninguém. Por isso que esse estudo não é voltado aos discípulos, é voltado a Cristo. A gente vai conhecer os discípulos e vai entender a missão de Cristo. Ponto. Mas esse estudo é voltado a Cristo, porque Cristo que faz, os discípulos foram apenas instrumento. E nós precisamos também ser instrumentos, né? A gente precisa aprender a ouvir. A gente, quando a pessoa está falando, né? Está contando a história dela, a gente já está despejando. Às vezes um monte de solução, porque a gente vê, né? A gente olha com os olhos, né? Quem está do lado de fora, a gente já vê a solução. A solução é rápida, né? E a gente já desemboca o falatório de um monte de solução. E a gente precisa entender aquela pessoa, o que levou ela a ficar ali, o que levou. Então, muitas vezes, não adianta você sair na rua, né, com respostas prontas. Não adianta. É muito fácil a gente sair com respostas prontas. A pessoa está dizendo, eu estou desempregada. A gente, mas tem um canal de emprego. Escuta o que a pessoa está dizendo. Talvez a pessoa está dizendo o seguinte, olha, eu preciso tirar o meu RG, eu preciso tirar minha carteira de trabalho, ou o trabalho que eu estou precisando nesse momento seja um trabalho provisório que não assine carteira. Escuta, escuta, antes de despejar respostas prontas. Escutem o que eles precisam e que eles querem. Escutar é uma demonstração de amor, eles estão lá há quantos dias na rua e não escuta ninguém, ninguém para escutar eles primeiro, porque ninguém quer ficar perto deles. Então ninguém para escutar eles. E a pessoa que poderia escutar eles, ou eu ou você, a gente já vem cheio de respostas prontas, cheio de pré-conceitos. Não estou falando de preconceito, não. A gente vem com conceitos já montados e vai despejando aquela pessoa. E evangelizar também, eu quero te deixar bem claro, não é vencer batalhas. Não é. Eu tenho que... A pessoa vai falar mal de Jesus. Aí eu venho para contrapor isso, uma briga. Não, Jesus, ele diz o seguinte, se você não é bem recebido para os discípulos, em algum lugar, bata os pés, tire a poeira dos pés e vá embora. Jesus não ensina você ficar discutindo, debatendo com aquela pessoa, não ensina nada disso. A gente que quer ganhar uma guerra, um debate na força do nosso braço, na força da nossa eloquência, na força. Gente, às vezes ficar calado em situações como essa é a melhor coisa que tem, porque é pelo nosso testemunho que a gente vai conseguir pessoas.
Porque se a gente ficar brigando no meio da rua, discutindo no meio da rua, qual o testemunho que você está dando? Então, o nosso testemunho, ele precisa falar. O nosso testemunho, ele precisa. Ah, Lorena, nunca aconteceu com você, né? De uma briga, algo. Já aconteceu. E eu sempre que alguém quis me afrontar. E o meu marido, ele, por isso que é bom estar em dois. E o meu marido, ele veio e disse assim: não, calma aí. Com ela, não. A gente tá aqui para te dar sopa. Se você quiser, vai pra filha e a gente vai te dar sopa. E meu marido falava duramente com aquela pessoa. Porque ele queria discutir sobre uma religião. E eu não tô ali para discutir sobre religião. Eu tô ali para falar do amor de Deus. Porque Jesus não é uma religião. Não é. Jesus é amor e ponto. Tá? Então, e lembra, você tá ali para servir. Eu quero ir evangelizar, né? Mas não quero servir. Eu quero ter um título, mas não quero servir. Então, você tá no lugar errado. Eu sinto te informar, mas você está no lugar errado. Missionários, evangelistas, discípulos de Jesus, né? Eles servem. Eles vão servir mesmo quando muitas vezes eles querem ser servidos. Muitas vezes a gente vai chegar em casa cansado, ligar o nosso celular depois de um dia de trabalho e vai estar aquela pessoa que a gente evangelizou, irmãzinha, ora por mim. Ela nunca lembra de uma coisa. Você está evangelizando ela há um mês e hoje, ela ligou para você como resposta de oração a todos esses meses que você fez para ora por mim, porque ela entendeu que a oração, que Cristo poderia mudar a vida dela. Aí o que você vai fazer? Você vai desligar o telefone ou você vai fingir que não viu aquela ligação? Muitas vezes a gente vai servir cansados. E quando a gente abre essa porta, né, de discípulos, não falo títulos, porque qualquer um pode ser evangelista, mesmo nunca descendo um óleo sobre a cabeça dela. Qualquer um pode ser evangelista, qualquer um pode ser missionário, abrir a porta da sua casa e fazer. Qualquer um que esteja com o coração, né, disposto a servir a Cristo. Então, não estou falando de hierarquia, não estou falando de título, eu estou falando de um propósito. Se você tem esse propósito no seu coração, porque você pode evangelizar sem nunca ser evangelista. Você pode, né, fazer uma missão sem nunca ter sido, né, sem ter o título de missionário. E nós somos discípulos por excelência, porque nós seguimos a Jesus, né? E evangelizar não termina, como eu falei. Evangelizar, ele faz parte, né, de quem é discípulo. Ele faz parte de Pedro, ele faz parte de Mateus, ele faz parte de Tiago, de João, ele faz parte de Matias, de Simão Zelote, de Felipe, de Natanael. Ele faz parte. Como assim? Tem que fazer parte de mim e tem que fazer parte de você. Tem que fazer parte aonde você chegar. Você faz discípulos. Você faz discípulos não com a sua oratória especificamente, mas você faz muito mais discípulos pela maneira que você se porta. Você faz muito mais discípulos exatamente, né, com o seu testemunho de vida. Porque eu vejo muitos pastores, eu falo, eu falo especificamente por mim. Eu trabalho com Bíblias personalizadas. E hoje eu trabalho com cartão, ponto. E tenho a conta lá. Lorena, tu não faz, como meu marido fala, pendureta, pagar no final do mês? Não. Por quê? Sabe quais são as pessoas que mais me deviam? Porque hoje em dia, todas as pessoas que me devem, não devem a mim. Eu já coloquei lá no Cristo, são pastores. Se, por incrível que pareça, recém-convertido, todo recém-convertido que eu vendi a Bíblia, eles me pagaram. Toda pessoa que era membro de uma igreja me pagaram, mas pastores
E para mim tudo bem, mas esse é o caráter da pessoa. Comprar e não pagar é o caráter da pessoa. Agora, maldito o homem o que confia no outro homem. Mas esse estudo não é para isso, não é para falar de devedor. Não, eu estou te falando que o teu testemunho como discípulo de Cristo, ele está nas pequenas coisas. Ele está no telefonema que você disse que ia dar e não deu, tá na conta que você ia pagar e não pagou, está naquilo que você fala e você não faz, tá no seu sim, sim, não, não. E muitas vezes a gente se enrola exatamente pensando em ajudar. Ah, vou ajudar a irmãzinha da Natura. Se você não tem dinheiro, não tenta ajudar a irmãzinha da Natura. Pelo amor de Deus. Por quê? Porque a irmãzinha da Natura vai, né, confiar na sua palavra, porque você é crente evangélico e vai vender para você. Aí eu vou te falar uma coisa que é batata. O inimigo vai te envergonhar e nesse dia de pagamento, ah, o teu cachorro tá doente, o gato morreu, vai ter um monte de coisa que você não vai conseguir pagar. Olha só que vergonha. E às vezes realmente é uma desculpa e às vezes realmente é verdade. Mas entre a verdade e a desculpa, há uma lacuna muito grande. Então, você quer ajudar? Tem o dinheiro na mão? Quando você tiver o dinheiro, você compra. Você compra. E eu tenho certeza que é muito melhor a irmãzinha da Natura ter o dinheiro dela na mão do que você ficar enrolando aquela pessoa que, teoricamente, tirou o dinheiro dela, foi lá comprar o perfume, tá, e ela poderia estar vendendo para alguém que realmente possa pagar e vendeu para você que está toda hora enrolando. Tá? Mas esse estudo não é para isso, é só para te falar que as nossas atitudes, elas falam muito mais, né, do que a nossa oratória, tá? Evangelização é para todos, todos aqueles que desejam, né? Não precisa, mais uma vez, você não precisa ter um cargo eclesiástico para você evangelizar, para você, né, ser missionário, para você ser discípulo de Cristo. Lore, mas pastor, o missionário ele faz missão, ele sai do seu lugar, não, você está saindo da sua casa para a igreja, para a faculdade, você já está fazendo uma missão, se você for levar a palavra de Deus. Se você abrir sua casa para uma célula, você está fazendo missão. Se você, então, depende do seu olhar. Se você está olhando com um olhar, né, de desculpa, nunca você vai fazer missão. Mas se você estiver olhando com o olhar de Cristo, Cristo, ele só precisava de uma oportunidade para ir fazer missão. Pedro, ele chega à casa, né, daquele oficial, esqueci o nome dele, mas do oficial lá em Jope, né? E aí, dentro da casa, na hora que ele abre aquela casa, na hora que ele chega naquela casa, e aquele oficial abre Cornélio. O Cornélio abre a casa para Pedro, ele já está fazendo missão. Porque Cornélio, ele chama um monte de gente ali vai ouvir da palavra de Deus e um monte de gente ali vai ser batizado com o Espírito Santo. Pedro, ele não precisou, eu preciso ter uma igreja, essa igreja vai se expandir para outra igreja. Não, Pedro não precisou disso. Foi apenas uma casa que se abriu a porta e dali ele formou uma igreja sobre aquele lugar. Mas abriu uma igreja com uma crucificação em cima, uma cruzinha, né? Um CNPJ? Não. Não abriu com CNPJ, não tem uma cruz em cima dela, não tem um sino tocando, não tem nada disso. É a Igreja de Cristo simples, pura e imaculada. Tá? Conclusão. Ao terminar essa série, percebemos que os discípulos nunca foi o centro da história. O centro sempre foi Jesus. Os 12 homens eram comuns, erraram, caíram, tiveram medo e foram corrigidos. Mas permaneceram seguindo ao mestre. Então não ache, né, que você vai fazer, né, caminhar tudo certinho. Não vai. Às vezes você vai errar, mas você vai precisar ser corrigido, às vezes você vai cair e você vai precisar ser levantado, às vezes você vai cair e vai se levantar sozinho, não tem problema nenhum sobre isso, tá?
E seguirão o mestre. Depois permaneceram a missão de anunciar o evangelho a todo mundo. Hoje essa missão permanece na igreja e somos chamados para continuar aquilo que eles começaram. Que sejamos uma igreja que ora antes de agir, que evangeliza com prudência, trabalha com unidade, sabe ouvir antes de falar, que serve antes de exigir, que ama sem condenar, que discipula antes de chegar e que vive de maneira digna do evangelho que anuncia. Que um dia possamos servir ao Senhor muito bem e escutar muito bem, servo bom e fiel. Será que a gente está preparado para escutar isso? Muito bem. Servo bom e fiel. Fica com essa palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço por cada um que está ouvindo essa palavra hoje. Senhor, que toque no coração deles, assim como o Senhor toca diariamente no meu, para evangelizar. Que esse fogo do evangelismo não se apague. Porque eu sei que enquanto esse fogo estiver consumindo o coração de cada um deles, eles estão servindo ao Senhor. Assim como eu te sirvo em espírito e em verdade. Senhor, meu Pai, eu te peço, Senhor, meu Pai, por cada um, Senhor, meu Pai, que ainda não entenderam seu chamado e que se comparam a outras pessoas. Senhor, meu Pai, mostra para eles que cada um de nós somos individuais e simplistas na tua palavra, somos únicos e que não precisamos ser iguais a ninguém, mas que precisamos, Senhor, meu Pai, ser imagem e semelhança de Cristo, fazer o que o Senhor tem nos ordenado. Senhor, meu Pai, eu te peço nessa hora, encaminha, abençoa pessoas para evangelizar através desse vídeo. Em nome santo de Jesus, que esse vídeo possa ser encaminhado para pessoas que ainda não entenderam o seu chamado. E que você seja canal de instrumento para isso. Em nome de Jesus. Amém e amém.